A gente já começa de olho em Brasília, porque tem ministro tomando posse na capital federal, né? Exatamente. Túlio Amâncio já está conectado aqui com a gente para falar da posse de Alexandre Padilha, que agora vai para a Saúde, e Gleice Hoffmann, que assume ali um posto importante dentro do Palácio do Planalto e que também gerou bastante polêmica. Túlio está aqui na linha com a gente, Túlio? Oi, boa tarde, Túlio. Suas informações, por favor. Estou aqui, gente, estou até usando um leque que a equipe da Gleice Hoffmann distribuiu aqui no Palácio do Planalto, porque está muito calor. Tem mais de 2.000 pessoas aqui nessa posse. Claro, obviamente, muita gente ligada ao PT, ao Ministério da Saúde. A gente pode até citar aqui os integrantes do Centrão mesmo, os líderes do Centrão mesmo. Na verdade, só 2 vieram, né? O Isnaldo Bulhões e também o líder do União Brasil, porque a Gleice vai ter que dialogar com esses líderes. Por isso que é importante frisar quem é que veio e quem é que não veio. Mas neste momento, quem está falando é o Alexandre Padilha, que está deixando a Secretaria de Relações Institucionais e está indo para o Ministério da Saúde no lugar de Nízia Trindade. Eu vou até dar licença aqui para o nosso repórter cinematográfico ir lá no Padilha. Está no momento do discurso do Alexandre Padilha. Antes dele, a Nízia Trindade fez um discurso de despedida e agora é Padilha quem fala. Ele já foi ministro da Saúde no primeiro governo da Dilma Rousseff, né, da presidente Dilma, entre 2011 e 2014. E agora ele assume novamente essa pasta com a missão de melhorar a interlocução com os governadores, com os municípios e ainda emplacar alguma marca do Ministério da Saúde, de preferência o programa Mais Especialidades. Depois, quem tomar posse é a substituta de Padilha, a Gleice Hoffmann, que é quem a gente estava falando que vai ter que fazer a articulação política. O Adriano está fechando nela, que está entre o Jerônimo, o governador da Bahia, e o Rui Costa, o ministro da Casa Civil. A gente pode perceber que o Davi Alcolumbre participa também da posse, a primeira-dama Janja, o Lula, o presidente, vice-presidente Geraldo Alckmin, Hugo Mota, o presidente da Câmara, está aqui também. E aí vocês estão vendo Nízia Trindade, que deixa o posto para a entrada de Padilha. A Gleice Hoffmann será a próxima a discursar. Hoje ela já se reuniu com os líderes do governo no Congresso. O Jacques Wagner, líder no Senado, o José Guimarães, líder na Câmara, e também o Randolfo Rodrigues, líder no Congresso. Toda segunda-feira ela vai se reunir com os 3, assim como Padilha já vinha fazendo, para escolher as pautas prioritárias. Tem uma questão que ela tem que resolver, digamos, aparar umas arestas com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os dois já conversaram por telefone e vão se encontrar pessoalmente nesta terça ou nesta quarta-feira. Lembrando que nos últimos 2 anos a Gleice Hoffmann já fez algumas críticas fortes à política econômica do Fernando Haddad. Mas é isso, vamos acompanhar essas 2 posses, né, nesse momento acontecendo a de Alexandre Padilha, que está lendo um longo discurso. Depois será a vez de Gleice Hoffmann. Reforço, muito cheio, diria até a vocês que há mais ou menos um clima de campanha já aqui no Palácio do Planalto. Lula, que tem aqui no Planalto, tem, digamos, se fortalecido de aliados mais próximos. A vinda de Gleice, que fez parte do núcleo de campanha dele, a vinda de Sidônio para a comunicação antes disso, demonstra isso, assim, que ele já está em clima de confiança, já, obviamente, visando as eleições. Volto com vocês. Ô, Túlio, obrigada pelas suas informações. Continua com a gente um pouquinho. Seu sinal oscilou um pouquinho no final, mas deu para a gente compreender todas as informações. Deixa a gente só acompanhar um trechinho do discurso de Alexandre Padilha, que agora assume, portanto, o Ministério da Saúde, e a gente já volta a falar com você, Túlio. Por atendimento médico especialista. Teremos a coragem e a ousadia necessárias para superar esse modelo da tabela SUS, enterrá-la de uma vez por todas e criar um novo modelo que garanta acesso à nossa população. Começaremos essa superação pelos procedimentos e tratamentos que mais geram tempo de espera, como as ofertas de cuidado integrado propostas pela equipe da ministra Nízia. Aproveito aqui para agradecer, em nome do secretário Berger, toda a sua equipe e também a equipe da EBSER que deram início a esse processo.
Queremos um novo modelo de remuneração, que sinalize aos estados, aos municípios, às santas casas, aos serviços privados, que pagaremos mais e melhor para o atendimento especializado que aconteça no tempo correto. Uma tabela que poupe o tempo e reduza o tempo de espera, hoje que acontece na área da saúde. Precisamos priorizar a redução do tempo de espera para o diagnóstico e tratamento de câncer. Temos tudo para consolidar a maior rede pública de prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer do mundo, com hospitais e serviços especializados, tanto públicos quanto privados, a exemplo do que fizemos com o sistema de transplantes, que assim foi reconhecido em 2012. Quero cumprimentar os representantes da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, aqui presentes. Quero dizer com muita clareza, em alto e bom som, aqui, OMS e OPAS, vocês têm um ministro e um presidente da República que dizem sim à OMS, a Organização Mundial de Saúde. Bom, a gente acompanhou um trechinho do discurso, então, preparado por Alexandre Padilha, que assume a saúde. Agora, nessa reta final aí, fazendo uma referência à OMS, contrapondo o que fez Donald Trump quando assumiu e, enfim, negou, né, a necessidade dos Estados Unidos fazerem parte da OMS. Então, um ponto político do discurso dele. Mas o ponto anterior era justamente o que o Túlio Amâncio trazia as informações aqui para a gente, de que o governo tem como missão, nessa troca de comando no Ministério da Saúde, facilitar o acesso da população brasileira a especialistas, a médicos especialistas, a facilitar o diagnóstico de quem tem problemas mais sérios, de quem precisa, de fato, de um tratamento com um especialista. É claro que ninguém nega o sucesso que é ter o SUS, o Sistema Único de Saúde no nosso país. A pandemia é uma prova do quanto o SUS é importante para o Brasil e para os brasileiros, mas o fato é que, em 2 anos e 4 meses de governo, o presidente Lula não conseguiu avançar nessa pauta, que é diminuir a fila de espera, a espera dos brasileiros por um especialista, um cardiologista, um neurologista, uma ginecologista. A gente sabe quantos pacientes Brasil afora, quantas milhares de pessoas Brasil afora ficam esperando por meses, às vezes ano, para ter uma consulta com um especialista que pode fechar um diagnóstico e dar sequência ao tratamento. Mas, Túlio, quero retomar a conversa com você pela Gleisi Hoffmann. Assim que ela começar a falar, você aciona a gente aqui para a gente também trazer um trecho desse primeiro discurso dela. Só para a gente concluir a conversa sobre política, nesse momento é uma dança de cadeiras entre petistas. A gente tem que falar de uma reforma ministerial muito maior e que abarque outras demandas de partidos que hoje compõem a base do governo do Congresso, para, de fato, o Congresso andar com projetos que interessam ao governo. E, nesse momento, a gente tem uma troca de cadeira entre petista e esse imbróglio da Gleisi Hoffmann representar uma agora ministra que pisa no acelerador para gastar e o ministro da Fazenda que tenta pisar no freio para cortar gasto e para equilibrar despesa e receita. Então, uma reforma que, nesse momento, a gente não tem certeza se traz solução para o presidente Lula, né? É isso, é exatamente. Por isso que Gleisi e Haddad vão se encontrar pessoalmente para aparar as arestas. Gleisi já foi questionada sobre isso, foi perguntada sobre a relação com o Fernando Haddad e ela disse, olha, eu vim para cuidar de articulação política, não vou cuidar de economia, mas vamos ver se ela vai conseguir mudar essa chavinha, né? A Gleisi, ela é muito presente nas redes sociais, ela, durante esses 2 anos de governo Lula, fez críticas à política econômica de Fernando Haddad. Então, essa é uma relação que traz muita curiosidade, não só para a gente que é repórter, mas para todo mundo que acompanha a política nacional. E sobre a dança das cadeiras, Adriana, o governo está no momento de, primeiro, reforçar os apoios, porque há um movimento dentro de partidos do centro que muitas vezes formam a base do governo em muitas votações, como União Brasil e o MDB, que eles estão definindo se desembarcam ou não desembarcam do governo. Se desembarcam agora ou se desembarcam no ano que vem. Então, eles estão nesse momento de definição. Tudo vai depender do que o governo oferecer a eles. Só para concluir, há uma sinalização. Hoje, por exemplo, aqui nessa cerimônia, Sarney, o maior cacique do MDB, ex-presidente, está aqui presente no evento. Isso pode ser entendido como uma sinalização do MDB. Volto com vocês, Adriana e Renan. Tá certo, Túlio. Obrigada pelas suas informações. A gente vai ficar atento aí para o momento que Gleisi Hoffmann
discursar, então, agora como ministra das Relações Institucionais, que é a pessoa que cuida da articulação política do governo. Obrigada, até mais. Valeu, Túlio. Túlio falando do calor por lá, né? Tá até com o rosto um pouco suado, tá de terno e gravata. Eu fiquei pensando no pobre do Zé Gotinha, que também tá nessa cerimônia. A pessoa que tá ali naquela fantasia também suando bastante. E para fechar esse assunto das questões relacionadas ao Haddad e a Gleisi Hoffmann, o Celso Rocha de Barros falou na coluna dele na Folha nesse fim de semana dessas diferenças que os dois têm entre si e que talvez agora, com tarefas impossíveis, segundo o colunista da Folha, talvez eles consigam criar uma simpatia mútua, já que tem missões impossíveis pela frente, Haddad na Fazenda e ela nas relações institucionais, algo que a gente vai acompanhar e daqui a pouco a gente traz a fala de Gleisi Hoffmann tomando posse lá em Brasília. Porque agora ela é o coração do governo, né? Não é só PT, ela é o coração do governo. Fala Um pra governo fora do que está partido. num momento difícil.